Olá pessoal, beleza? Eu estou de volta com os vídeos sobre terminal para iniciantes e hoje eu vou usar um sistema diferente, vou usar o Fedora, só para mostrar para vocês que eu posso usar sistemas diferentes e ainda assim conseguir usar o terminal da mesma forma que eu estava usando lá no Ubuntu. Quando tiver diferença no uso de algum comando de um sistema para o outro, do Fedora para o Ubuntu ou Debian, eu vou explicar para vocês e vou mostrar as duas coisas no mesmo vídeo, tá? Usando máquina virtual ou fazendo numa máquina depois na outra e juntando depois no mesmo vídeo. Enfim, no último vídeo eu falei sobre o comando ls, mostrei alguns parâmetros dele, mostrei como vocês abrem o manual do ls, como vocês consultam o help do comando ls, e hoje eu vou continuar falando sobre o ls, só que eu vou mostrar uma coisa mais rápida. Vou abrir o terminal, vocês podem ver que o prompt dele é um pouco diferente daquele que a gente tem no Ubuntu, né? Mas é o mesmo bash, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou entrar lá no meu diretório Downloads. Aqui para limpar a tela eu apertei Ctrl L ou pode ser o comando Clear, tá? Tanto faz. Ó, Ctrl L limpa a tela. Eu vou dar o comando ls-l e ele me mostra várias colunas, tá? E eu vou explicar o que é cada coluna dessas aqui. Essa primeira coluna, ela se refere às permissões do arquivo ou do diretório que está nessa linha, tá? A segunda linha é o número de hard links que tem para aquele arquivo. Esse assunto de hard links e symbolic links eu vou tratar num outro vídeo, tá? Então eu não vou entrar em detalhes aqui para não deixar o vídeo muito comprido. Vocês podem ver que tem um dos diretórios aqui que tem o número 20 aqui, né? Então essas coisas eu vou explicar numa outra ocasião, não será hoje. Na terceira coluna eu tenho o nome do usuário que é dono desse arquivo ou desse diretório. Na quarta coluna, eu tenho o nome do grupo que é dono desse arquivo ou desse diretório. No caso aqui, o usuário Leandro é dono e o grupo Leandro é dono. Se tivesse outro usuário nesse grupo Leandro, ele também teria as mesmas permissões listadas aqui na primeira coluna, tá? Esse aqui é o tamanho do arquivo em bytes e eu mostrei no vídeo anterior para vocês como mostrar isso aqui de uma forma humana, né? Deixa eu recapitular aqui, ó, ls-lh, tá? Então eu vou deixar assim a partir de agora. Aqui ele está mostrando em kbytes e megabytes, e se fosse um arquivo maior ele mostraria um G de gigabytes, terabytes, enfim. Esse janeiro 7 de 2018 foi a última vez que o arquivo foi modificado, tá? É isso que significa essa coluna aqui. E essa última coluna é o nome do arquivo ou do diretório, tá? Então, beleza. Agora, sabendo que o dono desse arquivo é o usuário Leandro e o grupo Leandro, são esses os donos, eu vou explicar o que significam essas permissões aqui, tá? Esse primeiro caractere, eu vou explicar daqui a pouquinho, porque ele tem um D aqui, ó. Aliás, eu vou explicar agora. Se tiver um D aqui, significa que isso se trata de um diretório. Então, esse flat remix master é um diretório que eu posso listar o conteúdo dele. Por exemplo, ls flat remix master, ele vai me mostrar o conteúdo do diretório flat remix master, tá? Beleza, tem um D aqui, então é um diretório. Os próximos três caracteres são as permissões do usuário dono daquele arquivo. O que o usuário pode fazer aqui? Ele pode fazer RW, Read and Write, que é leitura e escrita. E esse caractere em branco aqui, esse traço, significa que ele não tem permissão de execução, porque esse não é um arquivo executável. Os próximos três caracteres são a permissão do grupo que é dono desse arquivo. Então, o grupo também pode ler e escrever, e não pode executar porque esse arquivo não tem permissão de execução, ou ele não é porque ele não é executável, ou ele é um executável e ainda não foi configurado para poder executar aqui pelo terminal, tá? Os últimos três caracteres são as permissões de outras pessoas, ou seja, isso aqui é o dono, o grupo, e isso aqui são os outros. O que os outros podem fazer nesse arquivo? Eles só podem ler. Eles não podem escrever e nem executar. Por exemplo, eu tenho aqui o arquivo OTF. Ele é um diretório. O dono tem permissão de leitura, escrita e execução.
porque um diretório ele precisa ter permissão de execução, mas isso eu vou explicar num outro vídeo também, tá? As diferenças de permissão, quando eu for tratar de permissões de arquivos e diretórios, eu vou explicar direitinho por que um diretório precisa ter a permissão de execução. O grupo também possui leitura, escrita e execução, e os outros possuem apenas leitura e execução. Ou seja, uma pessoa qualquer que não pertence ao grupo e que não é o usuário Leandro, que é o dono aqui, ela pode fazer a leitura desse diretório e pode executar. Então, outro usuário pode chegar aqui e ver o conteúdo do diretório OTF, por exemplo, tá? Então, pessoal, é isso que eu tinha para tratar nesse vídeo. Eu sei que eu demorei bastante no LS, mas era importante mostrar a diferença dessas colunas aqui para vocês, tá? Recapitulando, ó, permissões do arquivo, as coisas mais importantes que você tem que lembrar, tá? Permissões do arquivo, dono e grupo, que são donos do arquivo, tamanho do arquivo, última modificação e o nome do arquivo, tá? Beleza? Então, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço e até logo. Valeu!